Fala pessoal, Rafael do Fluleb na área. Hoje pra gente fazer o pré-jogo Fluminense do Bahia, segunda rodada do Brasileirão, jogo lá na Fonte Nova, fora de casa, então sempre um jogo difícil, né? Bom, vamos lá pro pré-jogo. Bom pessoal, o jogo hoje é 7 da noite na Fonte Nova, partida extremamente difícil, transmissão do Premier e Sport TV, então fiquem atentos para não perder a partida. E vamos ao que interessa, né? Prováveis escalações. O Bahia vem com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Juba. Aqui muita atenção, especialmente ao Juba, né? Que ele cai bastante por dentro. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso na análise tática. Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro no meio de campo. Um meio de campo extremamente técnico. O Bahia muito bom em trocar passes. E com Ademir e Eric Pulga pelas pontas, dois jogadores com muito drible, bastante velocidade. E o William José, que é um centroavante mais clássico, no comando de ataque. O Bahia vem com um time praticamente completo, os desfalques não são tão relevantes. Essa aqui é a força máxima do Bahia, tá? Então vai ser dureza. E o Fluminense do Zubeldia com Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas e René, Martinelli, Nonato e Lute no meio de campo, Canóbio, Serna e John Kennedy. Aqui, sem muitas novidades, né? Manter o time da vitória contra o Grêmio, a gente ainda não contratou o centroavante, ainda não contratou o zagueiro, o Arana vai entrar aos poucos no time, então, né, sem muito o que comentar, tá? Sobre os desfalques, né, o Cano está se recuperando ainda do joelho, o Hércules e o Soteldo também estão finalizando a recuperação, e o Savarino foi poupado para essa partida, tá, pessoal? Então essa é a escalação do Fluminense. Agora vamos para o que interessa, né, que vamos para o campinho, vamos para a parte tática, como que o Fluminense vai ter que fazer para ganhar esse jogo, o que nós temos que nos preocupar em relação ao Bahia. Bom, vamos lá para o que interessa, pessoal, para o campinho, que a gente tem que tomar cuidado, né, com o Bahia, como que a gente pode fazer para ganhar essa partida, tá? Então, primeiramente, na fase defensiva, a gente tem marcado, né, no 4-4-2, com a Corre sobrando um pouco mais com o John Kennedy. Para a partida contra o Bahia, eu acredito que seja interessante a gente fazer uma modificação, deixar o John Kennedy mais sobrando no ataque, recuar um pouquinho o Acosta para ficar junto com o Nonato numa linha um pouco mais à frente, e utilizar o Martinelli na entrelinha. Claro, o ideal não seria o Martinelli ser esse jogador, poderia ser interessante a gente ter o Bernal para essa partida, mas eu não acredito que isso vai acontecer, tá? Por que eu acho fundamental a gente ter esse jogador no entrelinhas marcando no 4-1-4-1? Bom, é bem simples, vamos posicionar aqui, né, o Bahia na fase ofensiva. Então, pessoal, quando o Bahia estiver atacando, tanto o Everton Ribeiro quanto o João Lucas são jogadores que tocam muito bem a bola e têm a característica do drible. Então, esse jogador entre linhas é muito importante para caso um dos nossos marcadores aqui da linha da frente sejam driblados, ele possa vir fazer essa cobertura, tá? A mesma coisa serve para laterais do campo. O Ademir e o Pulga são jogadores muito técnicos. Naqueles pontas ciscadores, têm um bom drible. Então, caso eles passem, né, pelos nossos pontas ou pelos nossos laterais, vamos supor que ele drible Samuel, vai ser importante, né, os Gêmeos fazer a cobertura e o Martinelli tomar a posição dos Gêmeos, tá? Então eu com certeza faria essa alteração, né, no nosso modelo de marcação, até porque além dos meias com uma qualidade boa de passe e de drible e os pontas idem, a gente tem sempre essa movimentação do Juba que vai cair bastante por dentro, congestionando o meio de campo, né? Quando o Juba ele cai por dentro, vai ser mais importante ainda a gente ter um terceiro jogador para deixar nossa entrada da área povoada. Eu entraria ainda com o Bernal essa partida, talvez, né, tirar o John Kennedy ou o Serna. Acho que o Lúcio não, porque ele é muito importante para a equipe. Enfim, o Zubeldia não vai fazer isso, mas eu acho importante essa adaptação na nossa fase defensiva. Bom, já o Fluminense com a bola, pessoal, a gente vai ter que explorar bastante os laterais do campo. Porque apesar dos laterais do Bahia serem muito bons, os pontas não têm como característica forte a marcação, e muitas vezes o Everton Ribeiro vai acabar aqui na última linha, junto com o William José, acabando com que a marcação fique no 4-4-2, em vez de um 4-1-4-1, tá, pessoal? Então, o ataque pelas laterais vai ser extremamente importante a gente utilizar, por exemplo, aqui pela direita, o Samuel Xavier com o Canóbio, com o Nonato aproximando e o Lúcio indo também para essa região. Parecido com o que a gente fazia na época do Diniz. Por quê? Porque todos esses jogadores têm um toque de bola interessante, então a gente fazendo triangulações, seja pelo lado direito, que deve acontecer mais, né, porque a gente está com o Samuel
e o Nonato, junto com o Canóbio, o Acosta, enquanto do lado esquerdo a gente teria um pouquinho mais de dificuldade de fazer esse tipo de triangulação, né, porque o René e o Serna não tem tanto essa capacidade de passe, tá? Então, com a bola, focar bastante no lado direito, na aproximação do Acosta, né, com Samuel, Canóbio, Nonato, para a gente explorar essa vulnerabilidade defensiva do Bahia. Bom, é bem simples, esses são os pontos principais da partida. Além disso, obviamente, o Bahia é um time que dá bastante espaço quando ataca, então a gente aproveitar as transições com o Canóbio, com o John Kennedy, com o Serna, o Lute acionando eles, vai ser bem importante, mas isso é chovendo molhado. Como eu disse, eu acho que seria uma partida para o Bernal jogar ali entre linhas, talvez sacar o John Kennedy, o Serna ou o Lúcio. Mas enfim, eu acho que a gente tem uma condição boa de ganhar essa partida, ou no mínimo trazer um ponto. Mas vamos falar a verdade, a gente tem que ganhar, a gente quer buscar títulos esse ano. Esse elenco que a gente tem hoje, junto com um centroavante e um zagueiro, que a gente espera muito que seja, né, o Boanga e o Nino, realmente fica um elenco bem forte para a temporada, inclusive para o Brasileirão. Hoje eu acho que seria difícil a gente ganhar o Brasileirão, mas com a edição desses dois jogadores, que a tendência é que eles venham, né? Não necessariamente o Boanga e o Nino, mas um centroavante e um zagueiro de qualidade. Com isso, a gente fica com um time bem forte, podendo brigar por esse Brasileirão. Então, pessoal, é isso. Obrigado por assistir o vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Deixe aqui seu comentário, o que você acha que pode melhorar. Não sei se vocês viram, eu comprei esse microfone aqui, acredito que a qualidade do áudio tenha melhorado. Enfim, dê um feedback e saudações tricolores.